Estamos de volta com o programa Raquel Gerde Entrevista. Hoje nós estamos aqui com um convidado maravilhoso, especial, né, que é o pastor Doronésio. Estamos conversando sobre um assunto polêmico para alguns, igreja e política. Né? Há um mito por aí que igreja e política não se misturam. Nós estamos tentando entender se realmente não se mistura. Até agora, no primeiro bloco, nós estamos vendo que a igreja sempre teve um papel importante na política. Pastor, nós falamos lá atrás, quando terminamos o primeiro bloco, nós queríamos conhecer um pouco da história de um grande político da igreja, que foi Neemias. Fala um pouquinho dessa história para nós. Neemias era um homem apaixonado pela nação de Israel, estava afastado dessa nação por questões políticas, de guerra, de cativeiro, e quando ele tomou consciência e ciência de que a nação de Israel, não é, Jerusalém, estava destruída, ele pede uma licença ao rei de 12 anos no primeiro momento e vai para Israel para a reconstrução daquela cidade. E chama para si exatamente a responsabilidade de ser o governador. E fez um trabalho maravilhoso, extraordinário. Ele pôde conversar com uma nação, dizer que era um tempo de reconstrução, que Deus o tinha talhado para aquele momento. Então, quando nós pensamos em reconstrução, e quem sabe não seja também este o nosso momento, a nível de nação, nós pensamos muito em Neemias, que nos deixou um legado muito grande como líder, como homem de Deus, como político, teve que dar uma visão diferenciada para que aquela nação não perdesse a sua história, a sua identidade e certamente a sua continuação no mundo. Neemias é um grande exemplo de homem de Deus, homem usado por Deus também na esfera política. O que me chama a atenção na história de Neemias é que ele, quando chegou ali, ele reuniu aquele povo, todos deram a mão, entenderam que tinha que reconstruir. Então, a gente vê que quando o povo se une, quando há uma unidade num pensamento em relação a uma situação, trazendo para os dias de hoje, nós sabemos que nós estamos com uma política destruída, né, olhando humanamente falando, porque ela está totalmente corrompida. Né? Então, há um sistema de corrupção muito grande na nossa política e os brasileiros têm um grito muito grande, né, para que nós possamos transformar não só questão do país, mas questão da nossa cidade, questão do nosso estado, da nossa nação por completo. E eu vejo que a importância disso, né, nessa reconstrução dessa nação de Israel, de Jerusalém, foi a unidade deles, não, pastor? Raquel, a gente tem que entender que a gente vive um momento de profundo egoísmo e isso dificulta a gente trabalhar uma situação. Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele reúne as pessoas, né, as crianças, os adolescentes, jovens, os adultos, os anciãos, e ele passa exatamente aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E é muito bonita, é muito inspiradora a história, porque todos se unem para reconstruir, não é? Houve uma cadeia realmente de uma irmandade fantástica. Então, é nessa junção, é nessa unidade que ele fez a obra da reconstrução e nós também não podemos pensar de uma maneira diferente. Isso é importante. Então, nós vemos que Deus tem interesse em restabelecer nações, né? Em restabelecer governos e trazer esse governo justo, esse governo reto, esse governo de amor, de paz, que Jesus veio pregar para nós, né? E nós vemos que naquela época de Jesus já havia corrupção também. Lembra da história do Zaqueu, quando Sim. subiu numa árvore e Jesus dali olhou, aquele ali já sabe, devia conhecer um pouco da história de Zaqueu e quis pousar não na casa daqueles que se achavam bons, mas eu considero que na época ele foi na casa do político mais corrupto da época. Fala um pouquinho do que o senhor pensa sobre isso. É interessante que nesse encontro entre Jesus e Zaqueu há uma expressão muito, muito linda, porque Cristo disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não só o homem que se perdeu pelo pecado diante de Deus, mas o que é que nós perdemos enquanto pessoas humanas? Perdemos exatamente essa
dimensão de um excelente relacionamento com Deus, perdemos valores morais, éticos, espirituais, valores dos relacionamentos e perdemos também a política, não é, de uma convivência justa, equilibrada e coerente. Então Jesus vai a Zaqueu, o transforma, ele tem poder de fazer isso. Então, nem tudo está perdido, mas ele veio buscar o que se havia perdido. E muitas coisas nós perdemos e Deus quer restaurar pelo poder que é no nome de Jesus. Pastor Doronésio, então a gente consegue enxergar, e nós estamos dando uma passeada em toda essa história de uma forma rápida, né? Porque, nossa, isso tudo traz uma coisa dentro da gente que a gente quer conhecer até muito mais, né? Mas nós vemos nisso daí a transformação de um político corrupto, né? Então nós como igreja também temos esse dever de levar essa transformação, para transformar uma sociedade de políticos corruptos, né? E temos que crer, né? Senão também tem que sair do poder. Mas se levantar agora, há uns tempos atrás, os evangélicos começaram, estou falando dos evangélicos aqui porque estou falando com o pastor evangélico, se não estivesse falando com o padre, eu ia falar da bancada católica, mas levantaram com uma ideia de que nós somos a bancada evangélica, somos os evangélicos para defender os evangélicos. Na concepção do senhor, um político é eleito só para defender uma classe ou ele é eleito para defender, se é vereador, trabalhar criando leis para uma cidade, né? Num todo, né? Se é na questão do prefeito, né? Também governar com todo, aí vai, na questão de Estado, na questão também da Assembleia, questão do Congresso, questão do Presidente da República. O senhor pensa que as pessoas elas são eleitas apenas para governar uma classe? Ou ela, quando é eleita, ela tem que pensar que ela foi eleita com o voto para governar um povo? O que o senhor vê sobre isso? Eu entendo que Deus nos prepara para lugares específicos. E Deus sempre tem levantado homens e mulheres no contexto político para ajudar a nação, ou o Estado, ou a cidade a viver melhor. Evangélico, quando eleito, não é para defender os direitos de evangélicos. Nós, quando elegemos evangélicos, estou pensando enquanto sociedade, nós estamos elegendo políticos, homens e mulheres que vão trabalhar exatamente uma visão política, as necessidades de um povo. E tem que ser sempre assim, porque senão nós vamos ter agremiações evangélicas, católicas e outros segmentos religiosos dentro da política e vamos perder a essência. A política é para gerenciar os interesses de uma nação, de um povo.